Consistência, né, no sistema, a gente precisa ter dados no sistema de arquivo, tem que estar consistente. Então, o que, que acontece? A gente tem algo crítico que seriam blocos de inodes, ou blocos de diretório, blocos contendo a lista de blocos livres, mapa de bits e blocos livres em si. O que, que ele vai fazer? A gente vai ter algo para ser analisado, porque dependendo do sistema, né, isso do sistema operacional, existem programas, né, que vão lidar com essa inconsistência. Mas espera aí, inconsistência do quê? Né? A gente tem que olhar o HD, o disco lá, porque muitas vezes deu um problema no arquivo, ou então foi desligado o sistema bruscamente, caiu energia, alguma coisa aconteceu. Então você tem que analisar os arquivos se aqueles arquivos lá ainda são consistentes, se eles fazem parte do sistema, se está cadastrado no inode, se está nas listas, como é que está sendo feito. Um dos programas que tem no Unix é chamado FSCK, File System Check. No Windows tem o ScanDisk também, né? Então ele consegue fazer essa verificação. Esse FSCK, o que, que ele faz? Os blocos, né, o programa constrói duas tabelas, cada qual com um contador, inicialmente com valor 0 para cada bloco. Os contadores na primeira tabela registram quantas vezes cada bloco está presente em um arquivo. Os contadores da segunda tabela vão registrar quantas vezes cada bloco está presente na lista de blocos livres. Então, um vai marcar na tabela quando o arquivo está presente e o outro quando o bloco está livre. Lendo o inode, o programa constrói uma lista de todos os blocos utilizados por um arquivo, então incrementa contador na primeira tabela. Lendo a lista de blocos livres, ou bitmap, né, aquele mapa de bits, o programa então vai verificar quais blocos não estão sendo utilizados, e aí ele vai incrementando os contadores daquela segunda tabela. Assim, se o sistema de arquivos estiver consistente, cada bloco terá apenas um bit em uma das tabelas. É essa a proposta. Então, visualmente, a gente pode ter isso daqui. Então, aqui bloco em uso, está aqui em cima, bloco livre está aqui embaixo. Se aqui tiver ele está em uso, ele não pode estar livre. Então, a gente vai analisando aqui, ó, tudo onde tiver 0 aqui, na de cima está 1. Então, foi isso que foi construído. Porém, pode acontecer alguns problemas. Que tipo de problema? A gente pode ter um problema na seguinte situação. Aqui era o certinho, porém, ocorreu isso daqui. Ele não está sendo usado, esse bloco 2, porém ele também não está livre. Então, ele é um bloco perdido, né? Aparece como um missing block. E aí? Isso é um problema. Como é que ele vai resolver? O que, que ele faz? Ele já perdeu o bloco, então ele não sabe o que tem lá. Então, a melhor opção é fazer o quê? Manda para bloco livre. Entendeu? Ignora o que está lá e manda para o bloco livre, e aí eu não vou ter problema nenhum. Tá? Outro problema que pode acontecer é ter blocos, no caso, duplicados na lista livre. Mas, Thiago, você falou que era só 1 ou 0. Então, ele ia sempre contar assim, ou ele estava em cima ou ele estava embaixo. Porém, aqui ele está com 0 em uso e aqui está marcando 2. Então, o bloco 4 ele está duplicado na lista de blocos livres. O que, que vai ser feito? Então, a gente vai pegar e vai fazer o quê? A reconstrução da lista. Essa situação só ocorre se existir uma lista encadeada de blocos livres ao invés de um mapa de bits. Mas aí ele vai pegar lá e vai analisar tudo isso daí para ver. Está certo ou não está? Então, ele tem que acertar esse ponto aí. Outro ponto que pode acontecer é ter o quê? Opa, tem o bloco 5, ele está duplicado na lista de uso. Mas essa história de duplicado quer dizer que, nesse caso aí, eu tenho dois arquivos usando o mesmo bloco. Então, algo está estranho ali. A mesma ideia lá na lista livre, quer dizer que tem dois lugares falando que o bloco 5 estava livre no anterior. Aqui, a gente está falando que tem dois arquivos usando o mesmo bloco. E não tem jeito. Não existe dois arquivos no mesmo bloco, no mesmo local lá para poder fazer isso daí acontecer. Então, a solução seria o quê? A gente tem esse problema que seria fazer o quê? Se um arquivo for removido, o bloco vai estar nas duas listas. Se ambos forem removidos, o bloco vai estar na lista livre duas vezes.
Então, tá vendo como a gente tem esse problema de ter, se eu remover esse cara, esses dois arquivos, ou ele vai aparecer duas vezes na lista, né, na lista que vai estar ali, né, ele vai estar tanto na lista de blocos usado, porque eu decremento um, e vai aparecer na lista de blocos livres. Se eu remover os dois arquivos, ele vai estar os dois na lista de blocos livres. Então a solução é alocar um bloco livre, copiar para esse bloco o conteúdo do bloco 5 e atribuir esse bloco a um dos arquivos, avisando o administrador ou o usuário desse problema. Então aí eu criei um novo bloco, coloquei um dos arquivos lá e agora o bloco 5 vai ficar para um arquivo e esse novo bloco vai ficar para o próximo arquivo. Então eu consigo eliminar esse problema aí. Então, esse FSCK, né, ele vai trabalhar também a parte de arquivos, além do controle de blocos, ele também verifica, né, e armazena um contador com o uso de um arquivo. Seria o contador, uma tabelinha, né, de contador por arquivos. Então, links simbólicos não entram nessa contagem. Links estritos, que era aquele hard link, entram na contagem. O arquivo pode aparecer em dois ou mais diretórios. Cria uma lista indexada pelo número do inode, indicando em quantos diretórios cada arquivo aparece. Então, aí ele vai conseguir fazer essa indexação. E compara esses valores com a contagem de ligações existentes. Começa em 1 quando o arquivo é criado e assim ele vai aumentando. Se o sistema estiver consistente, os contadores devem ser iguais. Se a contagem da ligação no inode for maior que o valor contado no arquivo, né, existe um problema. Então, o inode não será removido quando os arquivos forem apagados. Porém, se ela for menor, ocorre o problema seguinte: quando chegar a zero, o sistema marca o inode como não usado e libera os blocos, mas ainda tem arquivo apontando para aquele inode. Então, vai gerar problema. Então, a solução para ambos: atribuir o valor do contador de arquivos à contagem de ligações do inode. Então, eu pego aquilo que está no arquivo e coloco no inode e eu consigo acertar essa parte aí. Isso tudo, pessoal, foi trabalhado, como eu tenho dito, no livro, baseado no livro do Tenenbaum. Foi trabalhado os capítulos 4, né, seções 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3. Né? Por que desses pulos? É aquilo que eu já comentei em outros vídeos. A gente pega, eu estou trabalhando um assunto lá, eu acho melhor essa mudança e alguns itens aí no meio não são tão prioritários para o curso que a gente está fazendo.